We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no temper, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth. For one time back there I thought it was wrong. Onde uma vez lá atrás eu tinha pensado que fosse errado. And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things. E eu sabia que este mesmo anjo de Deus estava associado com aquele povo que tinha aquelas coisas. Although they had thrown in a lot of mix-up and a lot of babbling in it. Ainda que eles tivessem coisas que inserem e muita confusão e muito da Babilônia nisso, But in there was a genuine article. mas por dentro era um artigo genuíno, Cristo. And I've seen that it was true. E eu vi que isso era verdade. Oh, years passed by, and in the meetings of people would see the visions and so forth. Oh, anos se passaram e nas reuniões o povo tinha as visões, etc. One time a photographer caught it in the picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was. Uma vez um fotógrafo pegou isso numa fotografia quando eu estava em alguma parte de Arkansas, creio que foi. In a meeting about like this, an auditorium about like this. Numa reunião mais ou menos como esta, o auditório mais ou menos como este. And I was standing trying to explain it. Eu estava em pé tentando explicar isso. People knew they're sitting listening. As pessoas sabiam, elas se sentavam e escutavam. Methodists, Baptists, Presbyterians and so forth. Metodistas, batistas, presbiterianos, etc. And then I happened to look coming in the door. Here it come, going. E então aconteceu que olhei, entrando pela porta, aqui veio, fazendo... I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now. Eu disse, eu não terei que falar mais, porque aqui vem isso agora. And it moved up and people began screaming. E aproximou-se, e pessoas começaram a gritar. Come up to where it was and settled down around, just as it was settling down. Subiu aonde eu estava e acomodou-se em volta. Justamente enquanto estava acomodando-se aí, A minister ran up and said, say, I see that. um ministro se aproximou correndo e disse, ei, eu vejo isso. And it struck him as blind as he could be, staggered back. E subitamente ficou tão cego quanto possível, cambaleou para trás. You can look at his picture right there in the book and see it. Você pode olhar a fotografia dele aí mesmo no livro e ver. As he staggered back with his head down like that, you can see his picture and there it is settled down. Como ele cambaleou para trás, com sua cabeça inclinada desse jeito. Você pode ver a fotografia dele. E aí isso passou. Just a newspaper photographer caught it that time. Somente o fotógrafo do jornal o pegou aquela vez. But the Lord wasn't ready. Mas o Senhor não estava pronto. And one night at Houston, Texas, E uma noite em Houston, Texas, when
Oh, thousands times thousands of people was having 8,000 over at the, what you call it, over at the music hall. Quando, milhares de vezes, milhares de pessoas, nós tínhamos 8.000 no, como chama-se, lá no auditório musical. Come back over to the great Sam Houston Coliseum. Voltamos ao grande Coliseu Sam Houston. And there in that debate that night when a Baptist preacher said, E lá naquele debate, aquela noite, quando pregador batista disse I wasn't nothing but a low-down hypocrite and an imposter, a religious imposter. Que eu não era nada mais que hipócrita baixo e impostor religioso. Ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it. E devia ser expulso da cidade e que ele devia ser o tal para fazê-lo. Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand. O irmão Bosworth disse, irmão Branham, você deixaria algo assim acontecer? Desmascare-o. I said, no, sir. Eu disse, não, senhor. I do not believe in fussing. Eu não creio em se criar caso. The gospel's not made to fuss, it's made to live. O evangelho não é feito para se criar caso. É feito para viver. I said, no matter how you convince him, he go just the same way. E eu disse, não importa como você o convença, ele simplesmente iria da mesma maneira. I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I? Eu disse, ele não faria nenhuma diferença a ele. Se Deus não pode falar ao coração dele, como eu posso? Next day come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle. No dia seguinte saiu e disse, isto mostra do que eles são feitos. A crônica de Houston. Says shows what they're made out of, they're afraid to take up for what they're preaching. Diz, mostra do que eles são feitos. Eles têm medo de defender o que eles estão pregando. Old Brother Bosworth come up to me, being way in his 70s then, lovely old brother. O velho irmão Bosworth se aproximou de mim, estando avançado nos seus 70 anos naquele tempo, velho irmão adorável, Put his arm around me and said, Brother Branham. pôs seu braço em volta de mim e disse, irmão Branham. He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir. Ele disse, você quer dizer que não vai aceitar o desafio? Eu disse, não, irmão Bosworth. Não, senhor. I'm not going to take it up. I said, don't do no good. Não vou aceitar. Eu disse, não adianta nada. I said, this causes fussing when we leave the platform. Eu disse, só causa brigas quando sairmos da plataforma. I said, I'm holding a meeting now, and I don't want to get things all tore up like that. Eu disse, tenho uma reunião agora e não quero ter as coisas todas confundidas assim. I said, just let him go ahead. Eu disse, apenas deixe-o ir em frente. I said, that's all. He's just rattling. Eu disse, é só isso. Ele simplesmente está fazendo barulho. I said, we've had him before, and it doesn't do any good to talk to him. Eu disse, temos tido desses antes, e não adianta falar com eles. I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth. Eu disse, eles vão direto, sem ceder. Eu disse, se eles uma vez recebem o conhecimento da verdade, And then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come. e então não querem recebê-la, a Bíblia disse que eles atravessaram a linha de separação e nunca serão perdoados neste mundo ou no mundo que vem. They call it the devil and they can't help it. Eles chamam isso de o diabo e não podem evitar. They're possessed with a religious spirit, which is the devil. Eles estão possuídos de um espírito religioso, que é o diabo. How many knows that's true? Quantos sabem que isso é verdade? The devil's spirit is religious. Yes, sir. Que o espírito de um demônio é religioso? Sim, senhor. Just as fundamental as they can be. São justamente o mais fundamentais que podem. And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true. E assim então, isso não caiu muito bem quando eu disse fundamentais. Mas isso é verdade. Having a form of godliness and denying the power thereof. Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. That's right. Signs and wonders what vindicates God always. Isso é correto. Sinais e maravilhas é o que vindica Deus, sempre. He said it would be in the last days the same thing. E ele disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. And notice, old Brother Bosworth, he was going to come with me, and he's kind of tired. He's come back from Japan. E observe, o velho irmão Bosworth, ele ia vir comigo. E ele estava meio cansado, ele voltou do Japão. He's going to be here. He's going on
be at Lubbock with me. Ele ia estar aqui, vai estar em Lubbock comigo. So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife. E assim ele tinha um resfriadozinho ruim, por isso ele não pôde vir a esta, ele e a sua esposa. And so he all thought he looked like Caleb. E assim todos pensavam que se parecia com Caleb. He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know, he said, let me go do it. Ele estava em pé lá, ele disse, pois, irmão Branham, aquela expressão de muita dignidade no rosto, você sabe. Ele disse, deixe-me ir fazer isso. And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing. Ele disse, se você não quiser. Eu disse, irmão Bosworth, eu não quero que você faça isso. Você criaria caso. He said, there won't be one word of fussing. Ele disse, não haverá nenhuma palavra de alvoroço. Now, just before I close, listen to this. Agora, justamente antes que eu termine, escute isto. He went down there and I said, if you won't fuss, all right. Ele foi lá, eu disse, se você não criar caso, I said, I promise not to fuss. disse, eu prometo não criar caso. Around 30,000 people gathered for that auditorium that night. Cerca de 30.000 pessoas reunidas naquele auditório aquela noite. Brother Wood sitting over here was present at the time. O irmão Wood, sentado aqui, estava presente então. And is sitting in that auditorium. E estava sentado naquele auditório. And my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no. E meu menino disse, minha esposa disse, você não vai àquela reunião? Eu disse, não. I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir. I wouldn't go down there and listen at it. Não iria lá para ouvi-los brigar. Não, senhor. Não iria lá para escutar isso. When nighttime comes, something said, go on down there. Quando a noite chegou, algo disse, siga para lá. I got a taxi cab. Peguei um táxi. My brother and wife and my children, we went out and I went way up in balcony 30, way high like that and sat down. Meu irmão e esposa e meus filhos fomos. E eu fui bem para cima na galeria 30, bem alto assim, e sentei-me. Old Brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know. O velho irmão Bosworth saiu lá justamente como um velho diplomata, você sabe. He had 600 different promises of the Bible copied off there. Ele tinha copiado ele tinha 600 promessas diferentes da Bíblia copiadas aí. Said, now, Dr. Best, ele disse, agora, Dr. Best, if you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible. Se o senhor quiser subir aqui e tomar uma destas promessas e desprová-la pela Bíblia. Every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day. Cada uma destas promessas está na Bíblia, relativas a Jesus Cristo curando os enfermos neste dia. If you can take one of these promises and by the Bible contradict it with the Bible. Se o senhor puder tomar uma dessas promessas e pela Bíblia contradizê-la com a Bíblia, I'll sit down, shake your hand, say you're right. Eu me sentarei, apertarei sua mão, direi, o senhor está certo. He said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the last so he could rub off on Brother Bosworth, see. Ele disse, eu cuidarei disso quando eu chegar aí em cima. Ele queria ter a última palavra para que ele pudesse ganhar o debate contra o irmão Bosworth, vê? So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one. Assim o irmão Bosworth disse, pois, irmão Best, perguntaria uma para o senhor. And if you'll answer me yes or no. E se o senhor me responder sim ou não. Said, we'll just settle the debate right now. Disse, nós resolveremos o debate agora mesmo. And he said, I'll take care of that. E ele disse, cuidarei disso. And he asked the moderator if he could ask him. He said, yes. Ele perguntou ao moderador se podia perguntar-lhe. Disse, sim. He said, Brother Best, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no? Ele disse, irmão Best, os nomes de redenção de Jeová foram aplicados a Jesus? Sim ou não? I settled it. Isso resolveu. That's all. Foi só isso. I'll tell you, I just felt something was going all through me. I never thought of that myself. Eu vou lhe contar. Simplesmente senti algo passando por mim todo. Nunca pensei nisso eu mesmo. See now, oh my, he can't answer. Vê? E pensei, que coisa. Ele não pode responder. That's ties it. He said, well, Dr. Best, I'm alarmed. Isso resolve. Ele disse, pois, Dr. Best, estou
estou alarmado. He said, I'll take care of that. Said, I'm alarmed that you can't answer my weakest question. Ele disse, eu cuidarei disso. Disse, estou alarmado que o senhor não possa responder a minha pergunta mais fraca. He's just as cool as a cucumber. He knew where he was standing. Ele estava tão calmo e sabia qual era a sua posição. So then he just sat down there with that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that. Assim, então, ele simplesmente sentou lá com aquela escritura, disse, faça uso dos seus 30 minutos. Eu responderei depois disso. And old Brother Bosworth sat there and took that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly. E o velho irmão Bosworth ficou sentado lá e tomou aquela escritura e amarrou aquele homem em tal posição ao ponto de seu rosto estar tão vermelho que você poderia ter riscado um fósforo nele, quase. He raised up there angry, threw the papers across the floor. Levantou-se de lá, bravo, e jogou os papéis pelo chão. Got up there and preached a good camel-like sermon. Subiu lá e pregou um bom sermão cambelita. I was a Baptist, I know what they believe. Eu era um batista, sei o que eles creem. He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, then we'll have divine healing. Ele estava pregando sobre a ressurreição. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então teremos cura divina. Oh my! What do we need divine healing if we're immortal? Oh, que coisa! Para que precisamos de cura divina depois de sermos imortais? When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, a ressurreição dos mortos, He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus. ele até duvidou do milagre que Jesus fez a Lázaro. Said he died again, that was just a temporary thing. Disse, ele morreu de novo, e isso foi simplesmente uma coisa temporária. See? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform. Está vendo? E quando ele terminou assim, ele disse, traga aquele curador divino para a frente e deixe-me vê-lo atuar. They had a little puddle then. Brother Bosworth said, Eles tiveram uma poça de lama, então. O irmão Bosworth disse, I'm surprised at you, Brother Best. Not answering one question that I asked you. estou admirado com o Senhor, irmão Best, por não responder nenhuma pergunta que eu fiz ao Senhor. And so he got real frantic then. E assim ele ficou bem frenético, então. He said, bring that divine healer forth and let me see him perform. Ele disse, traga aquele curador divino para a frente e deixe-me vê-lo atuar. Said, Brother Best, do you believe in people being saved? Disse, irmão Best, o Senhor crê em pessoas serem salvas? He said, sure. Ele disse, claro. Said, would you want to be called a divine savior? Ele disse, o Senhor queria ser chamado de um salvador divino? Said, certainly not. Disse, claro que não. That wouldn't make you a divine savior because you preach salvation of the soul. Tampouco, isso não faria o Senhor um salvador divino porque o Senhor pregou salvação da alma. He said, well, certainly not. Ele disse, pois claro que não. Said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body. Disse, tampouco o irmão Branham não é feito um curador divino por pregar cura divina para o corpo. He's not no divine healer. He points people to Jesus Christ. Ele não é nenhum curador divino, ele simplesmente aponta pessoas a Jesus Cristo. And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year from today, and I'll tell you where I believe it or not. E ele disse, traga-o para frente, deixe-me vê-lo atuar, deixe-me pôr os olhos nas pessoas que ele curou hoje, e eu lhe direi se eu creio nisso ou não. Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case at Calvary. Come down off the cross and we'll believe you. O irmão Bosworth disse, irmão Best, isso parece outro caso no Calvário. Desça da cruz e creremos em ti. See? And so, oh man, he really blew up. Está vendo? E assim, oh, que coisa, ele realmente explodiu. He said, let me see him perform, let me see him perform. Ele disse, deixe-me vê-lo atuar, deixe-me vê-lo atuar. The moderators made him sit down. Os moderadores o fizeram sentar. He walked over and a Pentecostal preacher standing there, he just smacked him all the way across the platform. Ele foi ao outro lado e lá havia um pregador pentecostal em pé. Ele só lhe deu uma bofetada que o jogou completamente do outro lado da plataforma. And so they stopped him then. E assim eles o pararam então. So Brother Bosworth said, here, here. No, no. Assim o irmão Bosworth disse, aqui, aqui. Não, não. So the moderators made him sit down. Assim os moderadores o fizeram sentar. Raymond Ritchie raised up and said, Raymond Ritchie se levantou e disse, is this the attitude of the Southern Baptist Convention, said you Baptist ministers? esta é a atitude da Convenção dos Batistas do Sul? Disse,
vocês, ministros batistas, Did the Southern Baptist Convention send this man over here, or did he come on his own? a Convenção dos Batistas do Sul enviou este homem aqui, ou ele veio por sua conta? They wouldn't answer. He said, I asked you. He knew him every one. Eles não responderam. Ele disse, eu perguntei para vocês. Ele os conhecia, cada um. They said he come on his own. Eles disseram, ele veio por sua conta? Because I know Baptists believe in divine healing too. Porque eu sei que os batistas creem em cura divina também. So then he said, he come on his own. Assim, então, ele disse, ele veio por sua conta. So then, here's what happened then. Assim, então, aqui está o que aconteceu então. Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well. Então o irmão Bosworth disse, eu sei que o irmão Branham está na reunião. Se ele quiser vir e despedir a audiência, muito bem. So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still. Assim Howard disse, fique sentado quieto. Eu disse, estou sentado quieto. And just then, something come around, began to whirl around. And I knew it was the angel of the Lord. E justamente naquela hora, algo veio por perto. Começou a girar, e eu sabia que era o anjo do Senhor. Said, rise up. Disse, levante-se. About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform. Cerca de 500 pessoas juntaram suas mãos desse jeito, fizeram um corredor, desci a plataforma. I said, friends, I'm not no divine healer. I'm your brother. Eu disse, amigos, eu não sou curador divino, eu sou seu irmão. I said, Brother Best, with no disregards to you, my brother, not at all. Eu disse, irmão Best, irmão Best, eu disse, sem desprezo pelo Senhor, meu irmão, de jeito nenhum. You have a right to your convictions, so do I. O Senhor tem direito às suas convicções, eu também tenho. I said, of course, you see, you couldn't prove your point by Brother Bosworth. Eu disse, claro, o Senhor vê que não pôde provar isso, o seu ponto, pelo irmão Bosworth. Neither could you by anybody that's well read in the Bible that knows those things. Tampouco podia por qualquer pessoa que seja bem lida na Bíblia, que sabe essas coisas. I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Best. Eu disse, e quanto a curar pessoas, eu não posso curá-las, irmão Best. But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over. Mas estou aqui toda noite. Se o Senhor quiser ver o Senhor operar milagres, venha. He does it every night. Ele opera toda noite. And he said, I'd like to see you heal somebody. Let me look at him. You might hypnotize them with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there. E ele disse, eu gostaria de ver o Senhor curar alguém e deixar-me pôr os olhos neles. Talvez o Senhor os hipnotize com o seu hipnotismo, mas, disse, eu gostaria de ver isso em 1 ano. I said, well, you'd have a right to check them, Brother Best. Eu disse, pois o Senhor teria direito de examiná-los, irmão Best. He said, nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that. Ele disse, nada mais que um grupo de estúpidos roladores santos creem em tais coisas assim. Baptists don't believe in no such nonsense. Os batistas não creem em tal tolice. Brother Bosworth said, just a moment. O irmão Bosworth disse, espere um momento. Said, how many people out there in these 2 weeks meeting here Disse, quantas pessoas aí nesta reunião de 2 semanas aqui that's good standing with these fine Baptist churches here in Houston que estão em bom relacionamento com estas boas igrejas batistas aqui em Houston, that can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up. as quais podem provar que foram curadas pelo Deus Todo-Poderoso enquanto o irmão Branham tem estado aqui. E mais de 300 se levantaram. Said, what about that? Disse, que tal? He said, they're not Baptists. Ele disse, eles não são batistas. Said, anybody can testify anything, that still doesn't make it right. Disse, qualquer um pode testemunhar qualquer coisa. Isso ainda não a torna certo. Said, God's word says it's right. You can't withstand that. Disse, a palavra de Deus diz que está certo. E o Senhor não pode opor-se a isso. And the people says it's right, and you can't back that down, so what are you going to do about it? E o povo diz que está certo. E o Senhor não pode resistir isso. Assim, o que o Senhor vai fazer sobre isso? See like that. I said, Brother Best, I only tell what's truth. Está vendo? Assim. Eu disse, irmão Best, eu somente digo o que é verdade. And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth. E se eu sou verídico,
Deus tem a obrigação de sustentar a verdade. I said, if he won't back up the truth, then he isn't God. Eu disse, se ele não sustentar a verdade, então ele não é Deus. I said, I do not heal people. E eu disse, eu não curo as pessoas. I was born with a gift to see things, see it happen. Eu nasci com um dom para ver coisas, ver acontecer. Now I said, I know I'm misunderstood. Eu disse, eu sei que sou mal entendido, But I can do no more than fulfill the conviction of my heart. mas não posso fazer mais que cumprir a convicção de meu coração. I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead. Eu disse, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. And the Spirit that comes and shows visions and so forth, Esse é o Espírito que vem e mostra visões, etc. if that's questioned, drop around and find out. Se isso for posto em dúvida, visite-nos e descubra. I said, that's all. Eu disse, é só isso. But I said, but for myself, I can do nothing of my own self. Mas eu disse, mas quanto a mim mesmo, não posso fazer nada por minha conta. And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth. E eu disse, se digo a verdade, Deus está obrigado a mim de testificar que é a verdade. And about that time, something went, E mais ou menos naquela hora, algo fez. here he comes, coming right down. Aqui veio ele, descendo diretamente. And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas, E a Associação de Fotógrafos Americanos, os estúdios Douglas em Houston, Texas, having the big camera set there, they're forbidden to take pictures, shot the picture. tendo a câmera grande colocada lá, eles são proibidos de tirar fotografias. Tirou a fotografia. When they was there to take pictures of Mr. Best, Quando eles estavam lá para bater fotografias do Sr. Best, and he said, before I went down there, e ele disse, antes que eu fosse para lá, he said, wait a minute, I've got 6 glossies coming here. ele disse, espere um minuto, eu tenho 6 fotos vindo aqui. He said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that. Ele disse, aqui, bata minha foto agora. E ele pôs seu dedo no nariz daquele velho santo assim. Said, now take my picture. And they did. Disse, agora bata a minha foto. E eles tiraram. Then he drawed his fist and put it up. Said, now take my picture. And they took it like that. Then he done like that to pose for his picture. Então ele formou seu punho e o levantou. Disse, agora bata a minha foto. E eles bateram assim. Então ele fez desse jeito para posar para sua foto. He said, you'll see this in my magazine. Like that. Ele disse, você verá isso em minha revista, assim. Brother Bosworth stood there and never said a thing. O irmão Bosworth ficou lá em pé e nem sequer disse nada. Then they just took the picture of this. Então, eles simplesmente tiraram a foto disto. On the road home that night, Catholic boy took it. A caminho de casa aquela noite, moço católico tirou a foto. He said to this other boy, he said, what do you think about that? Ele disse a este outro moço, ele disse, o que você acha disso? He said, I know I criticized him. Ele disse, eu sei que o critiquei. That garter that left that woman's throat, I said he hypnotized her. Aquela papeira que saiu da garganta daquela mulher, eu disse que ele a hipnotizou. Said, I could have been wrong on that. Disse, eu podia estar errado quanto a isso. Said, what do you think about that picture? Disse, o que você acha daquela fotografia? I don't know. Não sei. They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to. Eles a colocaram no ácido. Aqui está a foto dele. Você pode perguntar para ele se você quiser. Yes, the Lord is coming backward again. Oh, Satan will be bound 1,000 years. Have no fear. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you. Now, come on. Let's sing it. Oh, our Lord is coming back again. Yes, our Lord is coming back again. Satan will be bound 1,000 years. We'll have no fear. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again.
come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.